Bom dia, quero deixar uma palavra de Deus para você, uma palavra que eu ouvi na minha igreja quarta-feira, que muitas vezes eu vou na igreja quando o pastor está pregando e ali parece que ele prega a minha vida do passado, é como se eu vivesse e retornasse o passado. E essa palavra está lá em Tiago, capítulo 3, versículo 6. Eu quero que você preste bem atenção e vê quando Jesus disse a diferença aquele que serve e aquele que não serve. Então nós temos que fazer a diferença quando nós servimos a Deus. Nós temos que as pessoas que nos conheceu no passado olhem para nós agora e vê a diferença. Eu vou ler essa mensagem, está lá capítulo 3, Tiago, versículo 6. A língua também é um fogo como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamado pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de besta fera, como de aves, tanto de répteis como de animais, do mar, se amassa e foi domado pela natureza humana. Eu vou ler lá em versículo 14. O que é uma língua que contamina? Mas se tem de amarga inveja e sentimento faccioso, pessoa egoísta, e vosso coração não vos gloria, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Então, irmãos, quando você está falando algo que não agrada a Deus, e a gente vai até você e diz, isso não agrada a Deus, isso não é de Deus, e você fica bravo, está me apontando, está me julgando. Irmão, a própria palavra de Deus diz que é diabólica. Quando você está ali falando palavrão, quando você está ali numa rodinha, falando besteira, contando o que não se deve contar para outra pessoa. E eu quero dizer para você, a palavra de Deus diz que essa sabedoria não vem do alto, não vem dele. Não quero você dizer, mas eu sou de Deus. Não, se você é de Deus, essas palavrões, essas besteiras, essas mentiras, essa inveja, tem que sair de você, não pode estar com você. Olha aqui, porque onde haver inveja, é espírito faccioso, aí há perturbação. A toda obra persevere, e toda obra persevere. Irmão, talvez você lê assim, você fala assim, aí está falando, toda minha obra persevera, vai crescer. Irmão, aqui não, aqui Deus está dizendo, quando você é invejoso, quando você tem espírito faccioso, quer dizer, egoísta, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheio de misericórdia para com o outro, irmãos. E de bons frutos, sem parcialidade, sem você competir com outra pessoa, e sem hipocrisia. Irmão, se você quer aprender bem, se você quer saber bem de Deus, você tem que mergulhar na palavra de Deus. Então, irmãos, é nós saber o que nós falamos para o outro, é nós pensar quando nós vamos falar. Irmão, eu não quero dizer quando a gente é sincero, que a gente sabe que aquilo é errado, a gente chegar até a pessoa e falar que aquilo é errado, aquilo não vai ajudar aquela pessoa, porque, irmão, tem coisas que a gente lança na vida da outra pessoa, a gente esquece que lançou. Mas a pessoa que recebe, irmão, nunca mais vai esquecer daquilo que ouviu da boca da pessoa. Então vamos aprender. Eu aprendi, irmão, porque nos tempos, desde os meus 7 anos, eu vinha criando dentro de mim uma mágoa, uma raiva, uma ira, uma revolta.
E tudo isso foi por causa de palavra que foi lançada sobre a minha vida, como palavra assim: você nunca é nada, você não deveria ter nascido, não sei porque quando você ficou doente não deixei morrer. Então isso foi criando uma tristeza dentro de mim. Mas assim, irmão, eu ouvia falar de Deus. Mas há uma grande diferença, irmão, quando a gente ouve falar de Deus e quando a gente traz Deus para a nossa vida. Porque a partir que nós trazemos Deus para a nossa vida, aquilo é arrancado, aquela tristeza, aquela raiva, aquela ira dentro da gente, aquela vontade de amaldiçoar o mundo e o fundo. Irmão, isso aí Deus tira. Então, irmão, eu vim... Quer dizer, convivi com pessoas que falavam muito palavrões, não respeitava, estava ali, falava algo que não era para falar ali. Então aquilo foi criando dentro de mim, irmão, uma grande tristeza, uma grande mágoa, que foi até eu conhecer Jesus para poder sair dessa. Irmão, porque eu quero dizer, falando essa passagem aqui sobre a nossa língua, e dizer também para os pais que vai ouvir esse vídeo, não interferir no sonho dos seus filhos. Se você vê que aquele ali é um sonho que todo mundo pode realizar, que aquele sonho vai ser uma bênção, não entra no sonho dos seus filhos, não abre a sua boca para falar: esse aí não vai dar nada, não vai conseguir. Não abra a sua boca, deixa o seu filho realizar o sonho por si próprio, por ele sozinho, para ele ver. Eu quero dizer assim, se você vê que é um sonho, que tem muitas profissões, que muitas pessoas estão nessa profissão que o seu filho sonhou. Porque, irmão, eu quero dizer, o meu sonho quando eu era criança, o primeiro dia que a gente foi na aula, quer dizer, eu estava estudando e o professor, seu Raul Calistro, ele chegou na sala de aula, ele viu a gente ali tudo bem pobre, né? Ele pegou e falou assim: qual o sonho de vocês quando crescer? E eu disse assim: quando eu crescer, professor, eu quero fazer caderno. Mas eu não esperava, eu não sabia o que era. Então meu sonho era fazer caderno. O que quer dizer? Eu queria ser uma escritora, eu queria fazer um livro. E isso foi impedido, né? Porque eu estudei até primeiro ano, segundo ano. No segundo ano eu já tive que estudar um dia, trabalhar o outro, na roça, estudar um dia, trabalhar outro. E quando eu passei para a terceira série, daí que eu fiz os meus 8 anos, eu já saí de vez para ficar somente na roça. Então ali a gente tinha que trabalhar, e muitas vezes a tristeza, a ira que vinha, porque tinha dia que a gente não podia trabalhar, não podia estar naquele sol quente, naquela chuva, fazendo muito peso, e a gente tinha que ter, porque os pais pediam que tinha que ir, a gente ia. Então eu passei a minha vida realizando o sonho de outros. E daí foi passando o tempo, né, eu sonhando um sonho e outras pessoas realizando em mim os sonhos deles. Eu completei 15 anos, então a gente sonha em namorar, casar, ter uma família. E fui sonhando assim, de mudar a minha vida. E mais uma vez, outras pessoas sonham o sonho deles e jogam para mim realizar. Foi quando eu me casei, com aquela ira, com aquela raiva, com aquela revolta, porque eu não queria aquele casamento. E foi quando começou a mais revolta ainda, a tristeza, a angústia, por ter num lugar que não era adequado para mim ter. Que era para conviver uma vida que eu não tinha sonhado aquela vida para mim. Daí foi quando começou a pior coisa do mundo. Que eu vivia muito com medo, eu passava muita necessidade, eu passava muito frio, eu passava muito fome. E aquela revolta foi crescendo, aquela ira foi crescendo, eu muito doente, não tinha como ir no médico. Eu olhando aquela situação, querendo mudar, mas não podia mudar, porque eu, em vez de abençoar, mas eu não conhecia Deus, quer dizer, eu não tinha Deus na minha vida, eu simplesmente conhecia ouvir falar. E nós não temos que ter Deus na nossa vida só de falar: meu Deus, não. Nós temos que trazer Ele para a nossa vida, porque quando nós recebemos Deus na nossa vida, tudo essas coisas
que a nossa língua pode matar, é tirado. Porque quando nós conhecemos Deus de verdade, trazendo Ele para a nossa vida, tudo isso é limpo. É como, irmão, você está muito sujo, foi aí para um sítio, para uma chácara, se sujou tudo. É como você entra debaixo do chuveiro, toma um banho, se limpa todinho. É assim que Deus faz na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Mas nós temos, irmão, Deus nos deu livre-arbítrio para nós saber o que nós queremos. Olha para você ver como Deus foi tão bom que Ele nos deixou nos escolher se queremos Ele ter vida ou se nós não queremos Ele e tem a morte. A morte, irmão, é quando nós vivemos na desgraça. É quando tudo na nossa vida não dá certo, tudo dá errado. Muita doença, muita mentira, muita fofoca, muita ignorância, muita soberba, muito eu. Irmãos, nós temos que viver na palavra de Deus, como Deus disse, que a palavra dele, a sabedoria vem do alto. Vem do alto a sabedoria deles. Então, irmão, eu quero que você preste atenção nessa palavra. E quando você vai na igreja que o pastor está pregando uma palavra, que você não venha, meu irmão, ver essa palavra e falar bem assim, nossa, tudo comigo, olha, eu sou assim. Não, irmão, que você possa entrar na casa de Deus e quando tiver uma pregação assim, você falar, poxa, eu vivia isso, eu era assim, eu era mentirosa, eu era fofoqueira, eu era invejosa, eu tinha muito ódio no coração, eu desejava o mal para as pessoas. Mas você ouvir o pastor falar, nossa, como Deus muda. Como é diferente servir a Deus. Isso aí sai tudo. Isso aí Deus tirou tudo. É assim, irmão. Muitas vezes eu entro na igreja, o pastor talvez está pregando ou um louvor e eu estou chorando. Não por causa do meu passado que foi difícil, mas sim por causa de um Deus tão grande que mudou a minha situação. Irmão, se Ele mudou a minha, Ele muda a sua. Então fica nessa palavra, medita essa palavra, pega lá em Tiago até 3, leia até os 18, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Mas coloca essa palavra dentro de você, irmão, e passa a praticar. O dia que você praticar essa palavra, trazer para a sua vida, você vai ver a diferença. Eu te agradeço e já te abençoo, em nome do Senhor Jesus.